Você pra mim foi um sonho. Olá, galerinha, tudo jóia? Tudo massa? 100% mil por hora? Então tá bom. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a agonia do mundo feudal, sobre o fim do feudalismo. E para falar sobre esse momento da história, a paródia foi feita com a música do Tião Carreiro e Pardinho, A Vaca Já Foi Pro Brejo. Só que aqui o feudalismo já foi pro brejo. Sofram aí que eu vou cantar esse trechinho para vocês. Acompanha aí, diz assim, ó. A Idade Média está perdida, já não endireita mais, os camponeses já não obedecem os senhores feudais. É o começo do fim, a fome já deu sinais, ainda tem a grande peste que dizima os mortais. É um bando de problemas, guerra, fome, peste, a Idade Média fica pra trás. Ô, boteco! Então, esse trechinho vai falar aí sobre essa agonia do mundo feudal, a crise do mundo feudal. Quais são as razões dessa crise? O que aconteceu na Europa que provocou, que levou ao fim do sistema feudal? Bom, acompanhe aqui na tela. Primeiro ponto, senhores, nós temos uma baixa produtividade agrícola. Provavelmente por mudanças climáticas, intensas chuvas devastaram as plantações. Se você não tem plantação, você não tem colheita. Se você não tem colheita, você não tem comida. Se você não tem comida, você tem fome. Então, a fome é um dos motivos das crises feudais, a fome feudal, certo? Além disso, galerinha, também tem a questão da grande peste ou a peste negra. Acontece que fome mais péssimas condições sanitárias, péssimas condições de higiene da Europa favorecem a proliferação de epidemias. E foi esse cenário que a peste negra encontrou, que a grande peste encontrou. Então, era um cenário em que ela, a grande peste, tinha condições de proliferar e de causar grande destruição, que foi o que de fato aconteceu. Dizem os livros de história que 1/3 da população europeia acabou sendo ceifada com essa grande peste. Vamos falar um pouquinho aí sobre essa peste negra. Galerinha, a peste chegou à Europa graças ao comércio. Ela veio da Ásia para a Europa, da China para a região da Itália, nos navios comerciais. Esses navios traziam com eles inúmeros ratos. E esses ratos estavam doentes. Esses ratos traziam consigo pulgas. E essas pulgas saíam dos ratos, iam até os seres humanos, picavam os seres humanos e transmitiam então a doença para o ser humano. Assim é que essa peste negra se proliferou pela Europa. Então ela chegou na Europa graças ao comércio entre a Ásia e a Europa. Os porões dos navios traziam os ratos e esses ratos traziam pulgas e as pulgas levavam a doença às pessoas. Essa doença foi controlada depois que a Europa percebeu que era preciso investir em condições sanitárias. Então foi assim que a peste negra foi controlada. Professor, e por que esse nome, peste negra? É porque ela vinha pelo Mar Negro? Não, é por causa da característica visual dessa doença. Ela dava feridas e essas feridas se tornavam negras e justamente pelo aspecto visual é que essa doença foi chamada de peste negra. É a chamada peste bubônica, correto? Então, peste negra em decorrência do visual que era causado. As feridas se tornavam negras, por isso ela recebeu esse nome. E essa grande peste colabora, é decisiva na transformação desse mundo feudal. Uma outra coisa que levou à transformação do mundo feudal foram as revoltas camponesas. Em outras videoaulas eu falei para vocês que os camponeses estavam satisfeitos com a situação em que viviam. Mesmo pagando muitos impostos, esses camponeses estavam sossegados. Agora não. Agora esses camponeses vão se revoltar contra os senhores feudais. Os caras passam fome. Tem a peste que não deixa ninguém sossegado. É importante dizer o seguinte, a peste atingia todo mundo. Rico, pobre, nobre, não nobre, todo mundo estava sujeito à peste. Então a Europa foi castigada por completo.
E os camponeses que sobreviveram à fome e à peste estavam sendo ainda mais explorados pelos senhores feudais. E eles não aguentavam mais tanta exploração. E aí então surgem as revoltas camponesas. Os camponeses brigando contra os senhores feudais brigando contra os camponeses. Essa briga acaba enfraquecendo o poder dos senhores feudais. Um outro evento que faz parte desse período da história é a Guerra dos 100 Anos. É um conflito que aconteceu entre França e Inglaterra. O conflito ocorreu por questões econômicas e também por questões políticas. França e Inglaterra brigaram. A guerra batizada de Guerra dos 100 Anos, mas na verdade ela durou 116 anos. Todo esse contexto, galerinha, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: peste, fome e guerra são motivos que levam à desarticulação do mundo feudal. O mundo feudal, senhores, acaba se transformando. O poder dos senhores feudais acaba diminuindo e a sociedade clama por uma nova organização. É assim que surgem as monarquias, a consolidação das monarquias. Nós vamos ter um momento em que alguém tem que falar assim, ó, eu vou controlar essa paradinha, eu vou resolver esses problemas. E aí os reis, apoiados pela burguesia, então, é que vão surgir nesse contexto para tentar organizar a Europa novamente. O sistema feudal, então, chega ao fim graças a essas crises que foram mencionadas aqui nessa videoaula. E aí, o que vem depois desse feudalismo? O que vem depois do mundo feudal? Surgem os estados modernos. O poder vai se centralizar, o poder vai se concentrar nas mãos dos reis. Esses reis serão apoiados pela burguesia. Mas esse é assunto para uma outra videoaula. Muitíssimo obrigado pela atenção, valeu, fui!